Boa noite, queridos. Boa noite, queridas. Estamos mais uma vez aqui a refletir temas do Evangelho para que esta casa lemana ofereça para nós essas reflexões, compartilhando neste aprendizado, e essas lições vão nos fortalecendo para a nossa caminhada. Mas para isso é preciso que a gente rogue a Jesus, nesse instante, que possa nos conceder a bênção da serenidade, do equilíbrio, para que não só aprendamos a lição, hoje, os trabalhadores da última hora, mas que também nos dê assistência devida para colocarmos em prática esses ensinamentos que são necessários, extremamente necessários, para nos dar força nesta caminhada. Então, como eu já falei, o nosso tema de hoje, os trabalhadores da última hora, e a gente precisa, então, nesta parte introdutória do nosso tema, é preciso que a gente faça uma leitura segundo Mateus, quando ele se refere à parábola dos trabalhadores da última hora. Mateus, então, ele vai escrever assim, dirá assim: o reino dos céus é semelhante ao homem senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. Observe, então, que Jesus, ele conta sempre uma história através da linguagem daquela época, que eram as parábolas. Hoje nós vamos entender que essa história que Jesus conta é uma alegoria, é uma história comparativa, simbólica, para que nós, leitores do Evangelho e desta parábola, possamos entender não do ponto de vista material, que nós estamos acostumados a viver, mas principalmente do ponto de vista espiritual. E assim, reconhecendo que as nossas necessidades, das quais se preocupavam Jesus conosco, não se refere às coisas da matéria corpórea, mas, acima de tudo, às virtudes para o espírito imortal que ele trazia essas reflexões. E então, prosseguia Jesus o seu relato, como estamos colocando, comentando que o proprietário saiu em várias horas do dia, inclusive numa das bem adiantadas, chamada naquela época 1ª hora, convidando os que se encontravam sem trabalho a irem também para a sua vinha. Ao cair da tarde, providenciou o pagamento a todos, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Então, observe que a grande preocupação de Jesus era proporcionar esta oportunidade a quaisquer que sejam, independente da forma como nós naturalmente iríamos interpretar. Se a gente olhasse por um lado material e falasse no nosso salário, um salário mínimo, aquela pessoa que chegasse no final do expediente, naturalmente não deveria ganhar o que estava ganhando aquele que começou. Olharíamos para Jesus de uma forma injusta. Então, Jesus está sendo injusto com aquele que fez, que cumpriu o seu horário de trabalho. Mas Jesus, nós falamos no início, ele não está se referindo à nossa vida profissional, às nossas necessidades materiais, mas está se referindo tão somente às nossas necessidades espirituais.
E quando se fala das nossas necessidades espirituais, nós não olhamos a hora quantificada em valores financeiros. Quando olhamos as nossas necessidades espirituais, nós vamos olhar o vazio que cada um de nós temos do sentimento. Aí então entra esta parábola de Jesus nos oportunizando o aprimoramento do espírito imortal. Não é mais um pagamento que ele tem que fazer com o outro, o nosso trabalho nos beneficiando. Por isso, Jesus pagará de forma justa todo o trabalho que nós fizemos. Então, diante dessa reflexão que estamos fazendo, para que a gente possa entender ainda melhor o reino de Deus, que é aonde ele está se referindo, é um projeto espiritual onde está sendo instalado no nosso planeta, na Terra, nesse momento que nós estamos falando, de 3 etapas. A primeira etapa do reino de Deus veio por Moisés, o evangelho é muito claro nesse sentido. A segunda etapa do processo veio através do cristianismo com Jesus, e a terceira etapa do projeto vem com a doutrina espírita, a doutrina consoladora, que nos traz uma proposta de renovação, uma proposta de transformação íntima. Então, quando Jesus fala dos trabalhadores da última hora, ele está falando dos trabalhadores da doutrina espírita. Se nós formos comparar os 3 processos desse projeto, ele está dizendo aquele que começou o projeto lá na época de Moisés não deve ganhar mais do que aquele que está começando agora com a doutrina espírita. Não importa quantificar o tempo para Jesus, o que importa é que nós possamos assumir um compromisso de aprimoramento espiritual conosco mesmo, ajudando na transformação desse planeta na direção de um mundo de regeneração. Portanto, todos nós que aproveitemos essa oportunidade dada por Jesus, somos o trabalhador de última hora e merecemos um trabalho justo tanto quanto aquele que lá na frente, como deu o exemplo de Moisés, tenha começado esse projeto. O importante é que a gente conquiste esta vitória do Espírito, esses tesouros do Espírito que são as virtudes que nos darão a alegria, a preocupação daquele senhor da casa, comparando ao nosso Pai maior, preocupado com o nosso bem-estar, com a nossa consequência da felicidade, do nosso trabalho, do nosso padrão moral, porque é assim que nós vamos aperfeiçoando, crescendo, subindo os degraus gradativamente da perfeição tão sonhada. Então, diante do que nós colocamos, nós precisamos falar, precisamos apontar que Jesus compara o reino dos céus a um pai, que naturalmente é o nosso pai maior, preocupado com o bem-estar do seu próprio filho, sabendo que o bem-estar do próprio filho será através da felicidade. Mas em nenhum momento ele esconde essa necessidade do nosso aprimoramento moral. A nossa felicidade será, portanto, consequência do nosso esforço, do nosso trabalho da última hora, do nosso compromisso com o sentimento, com a transformação do nosso sentimento. Esse patrimônio moral é o trabalho que Deus, através desse irmão divino, estabelece para cada um de nós a oportunidade deste trabalho, deste crescimento e, por consequente, desse salário justo e digno que ele coloca nesta parábola. Assim, nós devemos entender que cada hora trabalhada não será quantificado para que ele receba em valores financeiros, mas que receba em valores do coração, do sentimento, representando, portanto, cada obra da parábola que foi dita, representa um período de nossa evolução espiritual da humanidade. Por isso, todos nós seremos contemplados pelo nosso esforço,
contemplado pelo nosso trabalho, contemplado pelo nosso compromisso ao lado de Jesus, trabalhando na sua seara, trabalhando na sua vinha em prol da humanidade e, particularmente, em prol de cada um de nós. Assim, através das reencarnações, olha só, esse trabalho gradativo virá através das encarnações. Essas encarnações nós vamos acumulando gradativamente experiências novas, experiências do espírito. E assim nós vamos conquistando, nós vamos sendo esse trabalhador, vamos ganhando o nosso salário, vamos ganhando a nossa alegria de viver, a nossa felicidade, a luz que passa a iluminar o nosso caminho. Esse é o salário do trabalhador da última hora, que tem a vontade, tem como meta o crescimento individual e coletivo ao mesmo tempo dessa humanidade. Então, à medida que nós vamos acumulando essas experiências, o trabalhador, nós acabamos de falar, está sendo remunerado. Não importa quem começou na frente, quem está começando agora. Para Jesus, ele vai falar para Maria de Magdala quando ela chega e diz para ele que ela foi considerada como a filha do pecado. E ele vai dizer para ela, naquela oportunidade, que não importa o que ela fez antes, mas é importante qual a meta que ela quer chegar. E nós chegamos a uma conclusão que Maria de Magdala, apesar de todos os defeitos cometidos anteriormente, foi dado a ela a ressurreição, a notícia da ressurreição de Jesus, quando ele retoma, ele se mostra no corpo físico, é ela que recebe essa primeira informação. Então veja que o passado de Madalena não importou na sua transformação. É isso que ele está dizendo na parábola da última hora. O que importa é o nosso compromisso diante dessa transformação que todos nós precisamos fazer. Então, o trabalhador será remunerado não pelas suas horas, mas pelo sentimento construído de amor, de fraternidade, aprimorando-se espiritualmente nessa caminhada para a felicidade. Observe, então, que é diferente quando nós fazemos uma leitura de imediato dessa parábola, a gente vai quantificar essa hora. E Jesus não fala para o corpo físico, ele não fala para a vida material, ele fala para o espírito imortal das nossas necessidades. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele traz uma expressão, nós trouxemos aqui um trecho, ele diz assim, o tempo, impressionante o tempo, ele é muito valorizado por Jesus e nós precisamos também ser subserviente a essa valorização do tempo. Ele diz que o tempo, ele é único, o tempo, ele não para, todos nós sabemos disso, e ele passa com tanta rapidez que nós precisamos aproveitar essas oportunidades benditas da renovação através das nossas reencarnações. Então ele diz assim, um tempo implacável, dominador de civilizações e homens. Olha só como ele usa a expressão, Emmanuel, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos esta lição de aproveitar o tempo. Não importa o momento que você começa, importa, a partir do momento que você começa, crie uma responsabilidade no seu aperfeiçoamento moral, através do seu próprio exemplo, não apenas trazendo o seu crescimento, mas levando a boa nova, a notícia do reino de Deus, a nossa melhoria, a nossa transformação, a fraternidade, o amor que nós estamos pregando. Este é o trabalhador da última hora, que passa a ser dignificado pelo valor do seu trabalho, que é o seu sentimento, a sua alegria, o seu amor diante da própria vida. Guardemos a lição
e caminhamos para diante, nos preocupamos com a vida futura, com a melhoria de nós mesmos, devagar e sempre. O que Jesus não pagaria para aquela pessoa, para aquele ser humano que não quis trabalhar, que foi omisso, que foi preguiçoso e de repente ele quer correr para ganhar, não pode. É preciso que tenhamos compromisso com a tarefa de Jesus. É preciso que tenhamos amor com aquelas pessoas que precisam de ajuda. Por isso, a doutrina espírita, ela é consoladora. Ela traz uma proposta de renovação, de transformação dentro de cada um de nós. Com isso, nós vamos levando a nossa conversa para que a gente vá mostrando que vários pensamentos, como no caso do livro da Esperança. Por que a gente trouxe esse livro? Porque ele reflete mensagens para a nossa renovação, nos dando esperança de uma vida melhor. Então, o tempo de hoje chama-se, o nome da mensagem de número 67 deste livro, chamado Livro da Esperança. E então Emmanuel vai, numa frase, dizer para nós assim: andai enquanto tendes luz. Olhem, há a oportunidade que nós estamos falando. A doutrina espírita apresenta o trabalhador da última hora, o trabalhador do terceiro processo da implantação do reino de Deus no coração do homem. Hoje é considerado que nós vivemos a era do Espírito, porque as transformações que vêm ocorrendo no nosso planeta nos encaminharão para um mundo de regeneração. Aquele que não acompanhar esse processo de transformação, possivelmente a literatura espírita dirá que não reencarnarão mais nesse planeta, porque o nosso planeta, ele sobe na hierarquia dos mundos para mundos melhores. E a gente precisa ter pressa. A gente precisa aproveitar essas oportunidades. E nós estamos falando sobre o tempo. No livro da Esperança, Emmanuel vem mais uma vez trazer novas orientações a respeito de que nós precisamos aproveitar esse tempo. E ele diz assim: andai enquanto tendes luz. Observem, ontem era retaguarda. Ontem, como se eu não tivesse pressa. Amanhã o futuro, amanhã o porvir. E como estamos hoje na nossa vida presente? E ele vai dizer: o hoje é a oportunidade adequada a corrigir falhas e executar o serviço. As reencarnações, então, nos intimam para que, chegando aqui, possamos corrigir as nossas falhas, possamos reconstruir o que nós destruímos, possamos, enfim, executar o serviço. Qual é o serviço? Como trabalhador que somos convidados para a vinha de Jesus. Emmanuel, no livro da Esperança, dia de recomeçar. Nós podemos utilizar, ampliando o nosso pensamento, poderemos dizer, encarnação de recomeçar novas experiências nas nossas vidas. Buscar aproveitar a oportunidade perdida dos tempos idos, das encarnações passadas, que nós dormimos, como diz André Luiz na sua literatura mediúnica, que nós dormimos diante do som gostoso da carne. Mas agora é necessário que acordemos para a necessidade da nossa transformação. Que acordemos porque estamos sendo convidados por Jesus, como trabalhadores da última hora, a construir dentro de cada um de nós um templo divino, para que possamos, nesta comunicação com o Pai misericordioso, aproveitar essas oportunidades, vivenciar o progresso, preocupados com o porvir, com o futuro, que sejamos um espírito mais nobre, que sejamos um espírito aprimorando a cada encarnação, a cada momento,
a necessidade que nós temos desse crescimento, desta caminhada para a vida maior, para a felicidade, para o reencontro com o Pai, onde derramará sobre cada um de nós as energias do equilíbrio, da renovação, da busca incessante pelas nossas metas superiores, que é a própria felicidade. Então, diante desse processo, nós estamos buscando a nossa iluminação. O trabalhador da última hora é aquele que está consciente da sua necessidade de fazer transformação, de auto-iluminar-se. É tempo de reconfortar-se, de reconciliação com os nossos adversários, reconciliarmos com a própria lei divina, das quais nós já assim, somos devedores de muito tempo. Então veja quanta necessidade nós temos de aproveitar essas oportunidades ditas nessa parábola de Jesus. E nesta reconciliação, nós vamos citando, nós vamos aproveitando, nós vamos revendo situações, como dirá neste livro da Esperança, Emmanuel dirá assim: quantas mágoas se converteram em crimes por falta de um minuto de amor. Quantos comprometimentos na nossa vida por falta deste minuto de amor, deste minuto de fraternidade, deste minuto de consciência que nós temos necessidade de nos transformar. E ele diz mais na frente: quantos pequeninos ressentimentos nos separaram por séculos. Séculos. Um ressentimento que nós alimentamos para a mágoa, da mágoa nós alimentamos para o ódio e do ódio para a vingança. Se nós aproveitássemos a oportunidade bendita de nos intitularmos como trabalhadores da última hora por nós mesmos, quantos séculos de lágrimas e de dores nós teremos evitado. É disso que Jesus está falando. Então ele vai dizer que esse ressentimento nos separaram por séculos, por falta de meia hora de humildade. Ele está caracterizando que o trabalhador da última hora, ele precisa ter combater esse ressentimento. Ele precisa ter amor nesse coração. Ele precisa ter humildade. Vejam como ele vai descrevendo como nós devemos nos tornar esse trabalhador da última hora. Não é apenas começar um trabalho, mas começar um trabalho comprometido com a própria seara do Cristo, com os atributos que farão do nosso espírito imortal pessoas melhores do que quando chegamos aqui. Então, todos esses valores vão somatizando na experiência, acumulando o nosso espírito imortal e processando essa transformação que todos nós precisamos. Portanto, caminhando para o nosso encerramento, quando a gente fala de Emmanuel, também trouxe uma mensagem de Emmanuel chamada A Vinha. Então, essa mensagem é muito linda, oportuna, que nós trouxemos para encerrar a nossa reflexão de hoje. Então, ele diz assim: e disse-lhe, Emmanuel falando nessa mensagem, ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. Ele convida a todos nós, portanto, segundo Emmanuel, somos convidados para essa renovação, para esse trabalho na vinha, seja pelo amor ou seja pela dor. A necessidade do amor alimentando a nossa fraternidade, a dor eliminando esse sentimento que nos escraviza diante da própria vida. Quando você sente a dor como consequência das nossas imperfeições, nós vamos tomando uma consciência dessa necessidade de mudança, desse trabalhador que precisa construir para o mundo interior uma outra forma de viver, uma outra renovação, para que eu saia, para que eu deixe as algemas da dor
e comece a me libertar na direção do amor. É essa a proposta de Emmanuel. Então, a Terra, ele vai dizer nessa mensagem, que é oportuna para nós, ele dizia: a Terra, o nosso planeta, é a vinha de Jesus. Ele vem concluir o nosso pensamento dizendo que é neste momento que estão vivendo a vinha de Jesus. Aí, nesta Terra, nós assistimos, nós vemos trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos a transformação das criaturas. Quem trabalha nesta vinha desde a aurora dos séculos? Esse irmão divino, responsável, vamos dizer assim, pela instituição que nos contrata, nos dando o preço justo para que nós possamos avançar na nossa evolução. Então ele vai dizer ainda, desde a aurora dos séculos que assistimos, de experiência a experiência, sem nenhuma pressa, nos ensinando que gradativamente nós vamos conquistando os nossos locais apropriados pelo nosso esforço. Então lhe entregam o divino amor. Onde quer que nós estejamos, devemos recordar que te encontras na vinha do Cristo. Trabalha para o bem geral, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Estas palavras de Emmanuel encerram a nossa mensagem, dizendo que a oportunidade está sendo dada, que a nossa mensagem de hoje reflete as nossas necessidades, de buscar caminhos que substitua os nossos defeitos, as nossas vinculações com as nossas inferioridades, para que a gente busque as nossas metas superiores, que é a felicidade. Como trabalhador da última hora, o nosso salário garantido é a nossa alegria de viver, a nosso reencontro com o próprio Pai, que derrama deste local onde ele se encontra as energias renovadoras da vida, muitas vezes neste espírito que nós caminhamos abatido, desesperançosos pelas nossas preferências, prioridades diante dos nossos objetivos, das nossas inferioridades, nós passamos a ser uma pessoa mais triste, deprimido, como a gente sempre encontra, e Jesus vai estar sempre nos renovando o nosso pensamento, nos fazendo convites para que possamos buscar ser amparado pelo seu divino amor e retomar o nosso caminho da felicidade que todos nós sempre almejamos. Essa era a nossa reflexão de hoje. Que tenhamos o nosso amparo sempre por Jesus e que Ele nos dê a sua amorosa companhia em toda a nossa vida. Obrigado, queridos, e até a próxima.